Oi, 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 pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para vocês. Que hoje possa ser um dia, já é meio-dia e 27, né? Mas temos aí o resto do dia inteirinho, a noite toda ainda pela frente. Que o Senhor Jesus venha te dar um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de alegria, para a glória dele. Amém? Tô passando aqui agora para contar uma coisa que aconteceu, um fato que aconteceu. Tô aproveitando que a minha filha ainda não chegou da escola para vir conversar com vocês a respeito disso. Talvez vocês ainda não acreditem, talvez ainda não caiu a ficha, ou talvez vocês não levem muito a sério, mas eu sempre tô falando isso aqui e vocês sabem disso, embora às vezes não levem muito a sério, mas vocês sabem. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. As lutas que nós enfrentamos, até coloquei um vídeo falando sobre isso, aqui nos stories, a luta que nós enfrentamos não é contra a carne e o sangue. Não é contra o seu vizinho, contra o seu filho, contra o seu marido, contra a sua esposa, contra, enfim, seu chefe, seus amigos. Não é carnal, é espiritual. Então, nós temos que ficar atentos em relação a isso. Aconteceu uma situação aqui na minha casa e eu quero deixar bem claro para vocês. Quando a gente tá buscando a Deus de todo o coração, quando a gente tá se esforçando, tá se consagrando, tá jejuando, tá buscando, tá vivendo, né? Não adianta só você jejuar e só você orar. Você tem que obedecer outras coisas também. Tem muitas coisas que na palavra de Deus que a gente tem que fazer. Tipo assim, eu jejuo, eu me consagro, mas tipo, eu não perdoo meu irmão. Eu jejuo, eu me consagro, mas eu saio por aí falando mal dos outros. Eu jejuo, eu me consagro, mas eu vivo uma vida errada, contrariando aquilo que o Senhor me ensina a viver ali dentro da palavra dele. Ah, mas como que a gente tem que viver? Tem que ler a Bíblia. O manual de vida do cristão, é a palavra de Deus. O manual de vida de quem é do mundão, não quer saber das coisas de Deus, o manual de vida deles é o mundo. Vai seguir as regras do mundo. Mas para quem vive em Cristo, o manual de vida é a palavra de Deus. Ultimamente eu ando orando muito e pedindo para Deus me dar discernimento espiritual, me dar direção para muitas coisas. E é o que a gente tem que fazer, na verdade, todo dia, diariamente, é o que a gente tem que fazer, pedir discernimento para Deus, né? Temos que ter sabedoria para poder agir, para poder se comportar, para poder falar, tomar muito cuidado, vigiar o tempo todo. E esses dias, a minha filha menorzinha, de 4 anos, ela tava muito esquisita dentro de casa. Tava muito estranha, ela tava rebelde. Ela é um poço de bondade. Quem conhece ela sabe, ela é um amor. Ela é extremamente carinhosa. Pensa numa criança amável, adorável. É a minha filhinha mais a caçula. Todos eles são uma bênção, são amorosos, são carinhosos. Mas a pequenininha, ela é muito, 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 muito carinhosa mesmo. De verdade, ela expressa isso. E eu senti uma mudança muito grande nela. Foi uma coisa assim, absurdamente a mudança que ela teve esses dias. Aí, de repente, ela mudou. Começou a ficar rebelde. Ela ficava muito no desenho, sabe? Assistindo desenhos. Eu, no meu ponto de vista, os desenhos que ela assistia, não tinha nada demais. Mas estava sendo muito influenciada. Às vezes colocavam determinado tipo... um exemplo, tá, gente? Maria Clara JP. Ela assistia bastante. Só que aí, quando vai passando, né, acaba o vídeo, vai passando, vai aparecendo outras coisas, né? E aí eu tava vendo que um dia eu peguei ela assistindo um vídeo de pessoas adultas se comportando como crianças, agindo como crianças. E eu fiquei assistindo junto com ela pra saber do que se tratava, achei aquilo um absurdo. Eu achei um absurdo, porque são mulheres, né, adultas se comportando como crianças, só que levando crianças a fazer coisas erradas, entendeu? Coisas que não era legal, não é inocente para uma criança, entende? Aí o que eu fiz? Conversei com ela, falei, filha, isso não é legal. Expliquei pra ela tudo direitinho, porque eu sou uma pessoa que eu converso muito e explico muitas coisas pros meus filhos. Aí expliquei pra ela tudo, ela tá bom, ela, né? Ela é uma criança obediente, ela teve uma fase estranha semana passada, mas ela é uma criança obediente, ela tá bom, não vou assistir mais. Só que de repente, eu percebi que ela parecia que estava distante, sabe? O olhar dela estava distante.
Eu falava com ela, ela estava sendo um pouco grossa nas respostas, começou a repetir frases que ela assistia na TV. É lógico, né? Natural. A criança está se alimentando de coisas ali, né? Que você não ensina, é aquela coisa. Se você não ensina, minha querida, meu querido, se tu não ensinar os seus filhos, o mundo vai ensinar. Só que o mundo não tem dó e nem piedade, tá bom? O mundo não tem pena. O mundo é dominado por poderes das trevas. Então, praticamente, é eles que vão cuidar dos seus filhos. Aí você vai dizer, credo, Berê, o sangue de Jesus tem poder. Meus filhos são guardados por Jesus. É verdade, os seus filhos, só não acontece coisa pior com os seus filhos por causa das tuas orações. Porque você está intercedendo por eles. Mas a partir do momento que você intercede, mas você não vigia, você não ensina, você não discipula seus filhos, você não dá a criação devida para os teus filhos, é o mundo que vai ensinar. Independente se você está orando, se você está intercedendo, não importa. Não importa o quão fiel você é, o quão fiel. Tem um monte de gente por aí que é fiel a Deus, pastor, um monte de coisa, de pessoas usadas por Deus, e tem os filhos que está perdido. Você entendeu? Tem sim, tem muita mulher que ora e ora para Deus trazer o filho de volta para casa, para dentro da presença de Deus, porque o filho tá lá perdido no tráfico, com drogas, as filhas estão se prostituindo. Por quê? Porque não é só oração. Não é só oração. Nós, como os pais, temos dever e obrigação de orientar os nossos filhos o caminho que se deve andar. E aí, disciplinando a minha filha, vi que ela estava estranha, estava distante. E eu comecei a olhar para ela, comecei a sentir como se fosse um medo, uma opressão, sabe? Uma coisa ruim. Eu olhava dentro dos olhos dela, ela me olhava com os olhos fixos, estranho, aquilo tava me dando uma sensação, um aperto, um negócio ruim, sabe? De olhar pra minha filha. Imediatamente eu falei assim, isso não é normal. Eu tenho que olhar pra minha filha e sentir amor pela minha filha, e não sentir medo de olhar nos olhos dela. O que é isso? Sabe? Eu peguei e falei assim, não, tá errado. Aí, de repente, uma semana antes disso acontecer, ela pegou e falou que tava tendo pesadelo. Tava tendo pesadelo, e eu vou confessar, fazia tempo que eu não orava no quarto das minhas filhas. As duas dormem junto no mesmo quarto, fazia tempo que eu não orava no quarto das minhas filhas. E até a minha filha maior também, ela tava meio estranha também, sabe? Tava passando por umas situações complicadas. A minha mais velha estava triste, sabe? Ela tava meio oprimida, e eu conversei com ela, ela também não sabia dizer o motivo de estar daquele jeito. E eu peguei e falei pra ela, vamos orar. Né, vamos orar. Falei, você tá orando? Ela é batizada, né, tudo, ela vai na igreja, ela é uma excelente filha também. Só que tava com isso. Eu entendo que tem ali a parte de hormônios, é adolescente e tudo mais, mas a gente tem que pedir discernimento espiritual para Deus, para saber diferenciar hormônios de demônios, entende? Enfim, voltando pro caso da pequena, ela tinha sonhado uma semana antes do ocorrido que tava tendo sonhos, né, pesadelos. E tava dormindo comigo. E assim, eu oro normal, né? Mas orar na minha casa inteira, eu não oro todos os dias dentro da minha casa. Eu oro, né? Tipo, Deus abençoa minha casa, guarda minha casa, meu quintal, meus vizinhos. Mas orar especificamente, tipo, ir lá dentro do quarto das minhas filhas e fazer uma oração forte, lá fazia tempo que eu não fazia. Lógico que eu já fiz, mas fazia um tempo sim que eu não estava fazendo isso. E com isso, ela chegou pra mim, né, depois de uma semana que ela disse que tinha sonhado, né, tido pesadelos, ela teve essa mudança de comportamento, e depois ela chegou e falou assim pra mim, mãe, eu não quero dormir no meu quarto, porque tem um monstro embaixo da minha cama. Aí ela disse, né, tem um monstro embaixo da minha cama. E eu falei pra ela assim, como assim um monstro embaixo da sua cama? E eu acredito muito no mundo espiritual, muito, mas muito mesmo. Então, eu falei assim, filha, conversei com ela, falei assim, filha, nessa casa não tem monstro, nessa casa tem Jesus. Não tem um monstro embaixo da sua cama. Falei assim, o Senhor Jesus mora aqui, então ele morando aqui, não pode haver monstro dentro dessa casa. E conversei com ela, tudo, tal, ela, tá bom, mãe, não tem? Eu falei, não tem. Beleza, aí, olha a imprudência da minha parte. Ainda assim, eu não fui orar no quarto dela.
Orei, né, no meu quarto, tal, repreendi todo mal, mas do meu quarto, eu não fui lá no quarto dela especificamente orar, entendeu? Vai vendo. Pelo fato dela ficar vendo muito YouTube, isso e aquilo, às vezes tem nessas coisas, as crianças ficam encenando que tem bicho embaixo da cama e tal. Então eu achei que fosse isso. Eu falei, não, pode ser um medo, né? Mas aí foi falta de vigilância da minha parte. Enfim, passou, expliquei pra ela que não tinha monstro e tal. Depois volta ela de novo, chorando. Eu não quero dormir na minha cama. Eu tive pesadelo. Aí eu peguei e falei assim, como é que é? Aí eu peguei, levantei e fui no banheiro. Fui no banheiro. E pra passar pro meu banheiro, eu passo em frente à porta do quarto dela. Na hora que eu passei em frente da porta do quarto dela, eu senti de novo aquela opressão, sabe? Aí eu peguei e fui ao banheiro. Aí ela contou pro pai dela, o pai dela tava meio dormindo ainda, né? Também, eu peguei e falei assim, peraí, entrei dentro do quarto. Entrei dentro do quarto delas, a maior já estava dormindo. E comecei a orar. Comecei a orar, comecei a clamar o sangue de Jesus, comecei a clamar e comecei a repreender o mal. E coloquei as mãos na cama dela, coloquei as mãos na cama da outra, coloquei, abaixei, orei embaixo da cama, comecei a repreender, o famoso o sacode, eu fiz mesmo eu no quarto dela, né? E orei, repreendi. Nisso meu marido deu um pulo da cama, porque ele se assustou, né? Porque eu sou dessas. Ele se assustou, eu acho, ele deu um pulo da cama, o homem tava dormindo, pulou da cama e começou, quando eu vejo já tá ele também orando e repreendendo, e tá repreendido, e Satanás, sai daqui, você não tem autoridade pra ficar neste lugar. E começamos a orar, eu clamando o sangue de Jesus e sentindo aquela opressão, e ali clamando, mandando aquele mal embora pra sair da vida das minhas filhas, pra sair do quarto. Orei para Satanás sair debaixo da cama e Deus foi me dando, o Espírito Santo foi me conduzindo. Saí debaixo do guarda-roupa, abri as portas do guarda-roupa, orei dentro do guarda-roupa, mandei sair de trás da cortina, em todos os cantinhos, até no computador, dentro da gavetinha da escrivaninha delas, tudo. Apresentei tudo ao Senhor e mandei que todo mal, ordenei no nome de Jesus, que todo mal que tivesse ali batesse em retirada e que nunca mais voltasse na vida das minhas filhas. Resumindo, consagrei o quarto das minhas filhas, apresentei ao Senhor depois disso. E o que aconteceu? A minha menor dormiu no quarto a noite inteira, até agora, isso já faz alguns dias. Ela dormiu a noite inteira no quarto. Não teve mais medo, o olhar dela se transformou. Cortei YouTube, esses negocinhos, ela assiste. Mas agora eu controlo 100% o que ela vai assistir. Falei, não vai mais assistir essas coisinhas, esses vídeos que ficam ensinando a fazer coisas, sabe? Brincadeiras de crianças. Eu falei, não vai assistir mais. Agora ela assiste 3 palavrinhas, assiste outras coisas, ensinando a brincar com massinha, essas coisas, enfim, né? Assiste vídeos que falem sobre Jesus mesmo, de infantil, né? Mas que fale sobre Jesus, canta musiquinhas e tal. E ela compreendeu perfeitamente, porque ela é uma criança extremamente inteligente. E a maior, que também estava meio pra baixo, meio esquisita, mudou também. Mudou. O semblante dela mudou. Aquele olhar caído, sabe? Aquele semblante pesado, aquela tristeza. Mudou. Por que eu tô contando isso aqui pra vocês? Porque nós, como pais, Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade no nome dele, não é no meu nome, não é no seu nome, é no nome dele. Então, como é que você quer sair por aí orando pros outros, tirando demônio dos outros, se você não tira da sua própria casa, sua família tem demoniada e você não faz nada? Muitos de nós vivemos fazendo as coisas para Deus, trabalhando para Deus, e esquecemos de cuidar do primeiro ministério que Deus entregou para nós, que é a nossa família. E aí, quando a gente não cuida, você não sabe o que tá fazendo, no que tá assistindo, né, a amizade que tá tendo, você não cuida, você não presta atenção nisso, aí Satanás encontra uma brecha aí para poder entrar. Não é que você não é de Deus, não é que Deus não tá guardando, Deus guarda, você trabalha para Deus, Deus cuida de todo o resto. Mas o fato dele cuidar de todo o resto não tira a nossa responsabilidade de educar, de vigiar, de cuidar. Crianças não sabem se cuidar sozinhas, crianças não sabem, elas não sabem o que é certo e o que é errado.
Elas têm essa noção, mas elas não têm a noção da gravidade do que é errado, do mal, da consequência trágica que aquele errado pode trazer. É aí que entra a minha função de mãe e a sua função de mãe, e dos pais também, disciplinar. Então eu tô aqui contando isso pra você, pra quê? Pra que você, a partir de hoje, se você não fazia, comece a orar no quarto dos teus filhos. Comece a ordenar que o mal que está tentando agir na vida dos teus filhos, ou às vezes já está até agindo, venha sair no nome de Jesus. Consagre seus filhos ao Senhor, mas também ensine o caminho. Não basta você consagrar, Senhor, apresenta a ti o meu filho, cuida dele. Não é assim, gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Você consagra, você apresenta, mas você também ensina. Você tem que ensinar o seu filho como viver na presença de Deus. Ah, mas eu não sou cristã, então ensina para não viver sofrendo no mundo. Enquanto você não conhece Cristo, não conhece a palavra de Deus, então toma isso como exemplo para você. Ensine seu filho a viver. Ensine seu filho o que é certo, o que não é, o que deve, o que não pode. Coloque limites. Porque você colocando limites hoje vai evitar que abra brecha para demorar. Se você ensinar seu filho a viver, pôr limites nos seus filhos, você estará moldando o caráter do seu filho. Você estará moldando o caráter do teu filho. E quando a pessoa ela tem um coração voltado à obediência, mesmo que ela ainda não conheça Jesus, mas ela é uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem ali um discernimento do que é certo e que é errado, é até mais fácil para Jesus trabalhar nesse coração, sabe? É até mais fácil para ele trabalhar. Diferente de um coração que é cheio de maldade, cheio de pensamento ruim, cheio de... Porque tem crianças, eu conheci crianças tipo, de 6, 7 anos, que, meu Deus do céu, eu não vi adulto se comportar daquele jeito. Entendeu? Então, não tô aqui julgando filho de ninguém, tô falando que se nós disciplinarmos o nosso filho, nós vamos evitar que o mal venha agir com essa forma destruidora que ele é na vida dos nossos filhos. Amém? E ore para o Senhor Jesus. Mesmo que você não seja cristão, ore para o Senhor Jesus, para que ele venha, ore para o Senhor Jesus Cristo, para que ele venha guardar os teus filhos. Repreenda o mal no nome de Jesus. Não deixe os seus filhos sofrerem opressões malignas, porque nós adultos sofremos e a gente sabe que é triste, é complicado. Agora você imagina crianças passando por isso. Eu não sei nem porque que eu tô falando isso com vocês, mas o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. E apresente seus filhos em orações. Ah, mas eu não tenho filho ainda. Já apresenta já seu futuro filho já em oração. Já apresenta. Que nem os meus filhos. Eu já falo para Deus abençoar o casamento deles. Eu já oro para que Deus mande e envie homens de Deus para minhas filhas e mulheres de Deus para os meus filhos. Determina aí, você tem poder no nome de Jesus.